É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? A vida a dois é difícil quando as pessoas são bem jovens. Ela pode destruir a ilusão de um namoro eterno. Com o desgaste do dia a dia e quando as pessoas resolvem passar a viver a dois depois de uma certa idade, alguns hábitos se instalam nelas e tudo o que é novo vem perturbar isso. Daí tantos choques, daí casamentos que não dão certo quando o namoro caminhava maravilhosamente bem. Quando a gente sonha, nunca sonha problemas. Provavelmente é por isso mesmo que são chamados de sonhos. Quando se trata de amor, sonha-se com namoros, momentos a dois, uma harmonia perfeita, mas chega a vida a dois e Dona Realidade entra em cena. Aí Dona Realidade entra em cena. A gente começa a ver o outro exatamente como e quando se levanta, quando se deita, quando está de mau humor, cansado. A ilusão do perfeito vai se desfazendo bem aos pouquinhos. De tanto ver o outro, não há mais espaço para a saudade. Tudo vira tão comum. Quando atingimos um objetivo, deixamos de lutar por ele. Não passa pela nossa cabeça que é preciso a cada dia conservar essa conquista. Um namorado que vira esposo esquece do quanto é bom namorar. Esquece-se que a Cinderela está ainda bem viva no interior daquela que seu coração escolheu. Uma namorada que vira esposa esquece muitas das vezes que precisa estar bela para o seu querido. Cada qual consagra mais o seu tempo a outras coisas porque pensa que o que foi adquirido é totalmente definitivo. Mas não é. O amor, por mais forte que seja, se desgasta também. Viver a dois é viver a dois e não somente dormir a dois. Se cada um vai procurar satisfações em outros lados, a relação se termina. É preciso guardar-se um pouco para o outro. É preciso conservar um pouco de mistério. Não ser tão comum, bem comum, todos os dias. É preciso continuar namorando, mesmo se os meses e anos passam. É preciso não estar distante demais para que o outro perceba que pode escolher outros caminhos, nem junto demais para que o outro não se sufoque. É preciso muita maturidade para se viver essas situações. É preciso guardar-se de envolver as famílias nos problemas do casal. Se você se encontra numa situação assim, é preciso conversar com alguém e tenha sabedoria para escolher essa pessoa. Pais e mães, com todo o amor e respeito que devemos a eles, estão emocionalmente envolvidos para que possam ajudar e dificilmente não vão tomar partido, o que, ao invés de ajudar, só atrapalha. O próprio nome diz: vida a dois, problemas a dois, soluções a dois, porque a felicidade ou infelicidade é a dois também. E Deus, que é Pai dos dois, saberá dar orientação. É preciso, neste caso, olhar para Ele, que sabe perfeitamente colar os pedaços e dar unidade onde nossos olhos humanos só veem duas metades separadas e totalmente sangrando. O programa Variantes tem como intenção encarar uma inserção social para os autistas, que muitas das vezes, por parte da sociedade, são
renegados e mal entendidos, mal compreendidos, quando na verdade eles têm todas as condições de viverem plenamente na sociedade. Isso é um propósito que nós, que dirigimos este programa, achamos por bem para podermos ir levando até vocês, paulatinamente, alguma frase, algum contexto que, para aquelas pessoas que não sabem, elas comecem a se inteirar da importância de termos esses seres humanos, nossos irmãos, inteirados em todos os sentidos na nossa cidade. De agora em diante, nós estaremos sistematicamente, em meio aos programas, colocando algum flashzinho sobre esse interessante assunto que hoje se alastra pelo mundo inteiro. E dizem os entendidos nesse assunto, no que diz respeito à estatística, que no Brasil já temos mais de 2 milhões de autistas, que ele vai aumentar paulatinamente no mundo inteiro e, consequentemente, no Brasil. Mas estamos ao lado de um colega, um jornalista, que antes de ser jornalista, ele é coronel da reserva da nossa grandiosa, da nossa espetacular Brigada Militar, com tantos e tantos serviços prestados ao estado do Rio Grande do Sul. Ele também é advogado, me refiro a o Rogério Teixeira Brodmeck. Mestre, colega jornalista, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria que você contasse para eles a sua naturalidade, em que época você chegou a Pelotas. Você, logicamente, chegou pela carreira militar, me parece. Sim. Eu cheguei em Pelotas em 20 de janeiro de 1971, um domingo de tarde, para me apresentar no 4º Batalhão, no dia 21, uma segunda-feira. E de lá para cá nós temos aí 48 anos. Cheguei como aspirante, recém-egresso da academia, e aqui foi a minha primeira unidade. E se passaram aí 48 anos, nesse tempo todo eu servi no 4º BPM, servi depois no Comando Regional, que na época chamava-se CPA-1, Comando de Policiamento de Área 1, e depois servi em Porto Alegre, Santa Maria, onde terminei o meu serviço ativo, eu concluí em Santa Maria. Voltei a Pelotas, depois fui a Santa Maria. Esta é um resumo eu nasci em Porto Alegre, e o resumo da trajetória profissional é essa aí. Acabaste constituindo família aqui e, consequentemente, sim, o direito foi... Casei com uma jaguarense, tive 3 filhos, tenho 8 netos em véspera de... Tenho 9 netos em véspera de 10. Enfim, essa é um resumo. Já um pelotense ou não? Eu me considero muito mais pelotense que qualquer outra coisa, né? Sim, pelos anos, praticamente... Até por antiguidade, para usar um termo de quartel, um termo de caserna, eu sou um pelotense por antiguidade. E a Brigada Militar me parece que sempre foi assim, algo assim que o companheiro e amigo Rogério levou muito a sério como profissional. E hoje, mais do que nunca, se observa o denodo desse pessoal da Brigada Militar, quando muitas das vezes a mídia está mostrando que eles entregam a vida em pleno serviço. E em outros momentos, pessoas menos esclarecidas do ponto de vista de inteligência emocional, ainda bem que é uma parcela pequena, de vez em quando querem criticar o trabalho da nossa briosa Brigada Militar, né? É que se vê, em primeiro lugar, que o público, em geral, não gosta de repressão. Você, quando é criança,
quando é adolescente, o pai puxava as orelhas, entre aspas, lhe impunha um castigo, uma limitação, uma restrição qualquer, ninguém gostava. Ninguém gostava de deixar de ir ao cinema, de deixar de namorar, não pode pegar o carro hoje. Ninguém gostava. Quem é que gosta disso? Era uma restrição. Então, ninguém gosta que se lhe impunham restrições. Assim como ninguém gosta da polícia, porque a polícia normalmente ela reprime, a par de prevenir, ela também reprime, ela lhe impõe auto de infração ou no trânsito, ela lhe detém, ela lhe restringe movimentos ilegais, enfim, ela lhe impõe repressão também. E ninguém gosta de repressão. Isso é uma coisa natural do ser humano, nós não temos nada a objetar quanto a isso. A nossa objeção é quanto a alguma outra crítica ou ideológica ou sistemática por crítica. A crítica pela crítica não constrói nada. Tem sentido, exatamente, tem sentido. Ela não constrói, eu não gosto de polícia. Isso é uma crítica que não leva a nada. Eu não gosto de alguns comportamentos de policiais, isso é outra coisa. E isso faz parte do ser humano. Em todas as profissões. Em todas as profissões, né? Você observa bem a tua colocação, Rogério. Esse pessoal que trabalha com trânsito aqui, os azulzinhos, não raro estou caminhando pela rua e alguém que infringiu aquilo que preceitou a lei, recebeu ali o papelzinho no seu para-brisa e começa a discutir com a menina lá, as moças, senhoras que trabalham nessa empresa, quando o cidadão está totalmente errado, ele não gosta de ser bem. Eu estou tentando fazer uma analogia que leva bem de encontro o que você pensa. Vamos entrar em coisas de Pelotas, você é jornalista, você é um homem atualizado com as nossas coisas, e eu gostaria de saber, assim, como é que você está vendo o atual governo legislativo de Pelotas, assim, numa nuance? Olha, o governo da prefeita Paula, que representa uma continuidade, talvez falando isso no bom sentido, não tem nada a ver com continuismo. Uma continuidade dentro da filosofia que o saudoso Bernardo implantou quando prefeito. Depois teve o Fetter, que foi vice dele, depois teve o Eduardo, e agora tem a Paula e não sabemos quem virá depois. Mas a linha de trabalho é mais ou menos a mesma, embora os partidos sejam diferentes. Há partido aí de centro-direita, que era o PP, do Fetter, era partido de esquerda, que é o PSB do Bernardo, e que é o PSDB da Paula, que também é um partido de esquerda, mas a linha de trabalho foi mais ou menos no mesmo sentido. Eu acho que com as limitações do município, e são muitas, tanto no aspecto financeiro, orçamentário, como no aspecto humano até, em termos de recrutamento de pessoal, há dificuldades, a gente reconhece isso e a gente nota que há dificuldades. A prefeita está fazendo o que pode. Poderia fazer mais? Talvez pudesse. Eu não entro muito nessa seara porque eu não estou lá dentro do Paço Municipal para saber das dificuldades que eles estão enfrentando. Devem enfrentar, todos os municípios enfrentam. Há municípios mais bem dotados e melhor geridos, certamente que há. Mas assim como também há menos geridos, menos administrados, ou pior administrados que esse, com menos recursos. Enfim, Pelotas é uma cidade de porte médio, ela tem dificuldades, ela tem problemas de afluxo de pessoas da região, ela é um polo, as pessoas vêm para cá em busca de emprego, etc., assim como é Caxias, assim como é Novo Hamburgo, assim como é Porto Alegre, como é Santa Maria, Passo Fundo. As pessoas afluem daquelas cidades satélites para cidades maiores em busca de emprego. E isso realmente pode causar e causa problemas de ordem social, principalmente, as pessoas vivem um pouco à margem e o poder público tem dificuldade de contornar isso aí. Pontos positivos, então você vê aí um médio trabalho do Poder Executivo? Acho que é um trabalho razoável que se faz, até porque eu fui gestor público, então a gente, de certa forma, compreende algumas das dificuldades que são levadas a efeito aí. Sim, sim, sim. E como é que você vê, por exemplo, segundo fonte que me informou, essa empresa que está fazendo essas obras no centro de Pelotas, por sinal, bonitas estão ficando. Me parece que até bem feitas estão ficando. Mas quando da execução ao longo, não existia logística nenhuma, porque andava tratores pequenos para lá e para cá, enfim, né?
eu dizia, a empresa, segundo minha fonte, é a mesma que fez aquele asfalto lá na Fernando Osório, que foi chamado pela imprensa, e eu li qualquer coisa, como o asfalto São Rizal, que se desmanchou. Interessante, pelo menos curioso, né, Rogério? Essa questão da Fernando Osório, ela tem alguns pontos que a maioria da população desconhece. Embora tenha sido levantado ao longo das discussões disso aí. Porque uma coisa é um projeto, outra coisa diferente é a execução. Então, quando você faz um projeto e calcula um asfalto, estou falando em tese aqui, e falando como leigos, engenheiros e arquitetos que não levem muito em consideração, porque não é uma opinião técnica, obviamente. Então, você faz um projeto especificando que a camada de asfalto tem que ter 5 centímetros. Na hora de calcular o custo e fazer a licitação para essa obra, isso é diminuído de 5 para 3. Quando você diminui em quase 50% a espessura do asfalto ou da camada asfáltica, obviamente que a qualidade e a durabilidade da obra não será a mesma. De 5 para 3, passando caminhões o dia inteiro, daqui a pouco o asfalto vai ruir. Então isso foi o que eu entendo que tenha acontecido ali na Fernando Osório. Mas isso está sendo objeto de Tribunal de Contas, apreciação pelo TCE, pela própria Poder Judiciário do Estado, enfim, Ministério Público. E eu não quero entrar muito nesse detalhe, até porque não é uma opinião técnica, uma opinião como jornalista. É uma opinião do jornalista que é metido a clínico geral, como todos eles. Sim. Né? Bom, o programa vai continuar. O autismo é parte deste mundo, não um mundo à parte. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Amigos clientes, o Rei do Celular abriu uma nova loja com instalações modernas para melhor lhe atender. Uma loja conceituada em serviços de telefonia móvel e ainda continua sempre com as tradicionais promoções de celulares e acessórios. Lá você encontra carregadores, fones de ouvido, pendrives, películas de vidros e tudo mais que você pensar em celular, até mesmo capas para todo e qualquer celular. Rei do Celular, Rua 15 de Novembro, 628, telefone 3307-0157. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado.
É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Rogério Teixeira Brodbeck, ele que é jornalista, é colega nosso, é advogado e é também uma pessoa como militar com relevantes serviços prestados à Brigada Militar, hoje aposentado, coronel da reserva da nossa Brigada Militar. Ainda no assunto Pelotas, vamos dar mais uma pinceladinha. Nós vimos aí determinadas zonas, me parece que até lá, a sua zona de moradia, existe aquela entrada lá atrás do Parque Tênis Clube, onde tem projetos espetaculares, sobrados, com uma arquitetura moderna. Pessoas que investiram ali para tornar aquela zona uma zona assim, extremamente top, né? Até porque poderia servir também para alguma pessoa que quisesse vir para Pelotas, ter o exemplo de como Pelotas é bem servido em termos de arquitetura, urbanismo e tudo mais. Só que aquela rua, como outras tantas que existem em Pelotas, estão totalmente deixadas pelo governo. No que diz respeito à iluminação, isso eu nem vou falar porque é por conta do Estado, a CE. Mas a parte municipal, no que diz a pavimentação, olha, senhores, não vão lá, porque certamente você pode ter comprometido alguma coisa na suspensão do seu automóvel. E eu vejo isso também em outras zonas. Eu não sei se o meu ilustre Rogério observa isso sob outro ângulo. Não, o ângulo que a gente vê é o mesmo. Na época do governo Fetter, Pelotas sofreu uma cirurgia viária em termos de pavimentação. Então, essas avenidas radiais que nós temos hoje, que foram todas elas repavimentadas, requalificadas, para usar um termo, um neologismo que foi criado aí. Então, muitos quilômetros e quilômetros de avenidas foram asfaltadas. Santos Dumont, Professor Araújo, Osório, Deodoro está sendo agora, enfim, Duque de Caxias, parte da Domingos de Almeida, enfim, vários eixos viários foram requalificados. Algumas zonas periféricas ficaram ao largo disso aí. Algumas não, muitas zonas, muitas ruas transversais a esses eixos ficaram, ao Deus dará, ficaram com o pavimento totalmente obsoleto, que na época se fazia pavimentação irregular, ou paralelepípedo irregular, ou pedra irregular, e que isso não foi objeto de intervenção do governo até agora, passados 30, 40, 50 anos disso aí. Nós temos toda aquela parte da Coab Pel do Arel, por exemplo, que é todo em pavimentação irregular, todo não foi mexido, e há ruas com muitos problemas ali. E nessa zona atrás do Parque Tênis Clube, Rua Maestro Bandeira e adjacências, são ruas de muito buraco. Isso precisa de uma intervenção. Mas, a par disso, nós temos que reconhecer que em outros locais de periferia, nós temos valetas a céu aberto. Nós temos 700, 800, sei lá, quilômetros de valeta em Pelotas. Isso representa saúde pública porque é saneamento. E sendo saneamento básico, onde vai o esgoto, pode ir a doença. E pessoas que moram à margem dessas valetas, moram em cima dessas valetas, que não foram nunca requalificadas, não foram nunca saneadas, não foram nunca tapadas, para usar um termo bem popular. Então fica ali, a valeta fica na cara da criança que brinca perto dela, que brinca perto do inseto, do bicho, enfim, de tudo que tem nessas valetas. E isso é uma demanda que todos
Os mais de 5 mil municípios brasileiros estão a exigir. E Pelotas não foge à regra. Pelo contrário, Pelotas não pode se orgulhar disso. Então, quando a gente reclama que a rua não está bem Tem coisa pior. pavimentada, o outro lado é que tem ruas com valeta a céu aberto. Aí o administrador fica num dilema, mas ele tem que fazer uma delas. Ou tem que ir fazendo uma e outra. O que não pode é deixar de fazer as duas. Isso precisa progredir e certamente a administração deve estar olhando para isso aí. Até com verba federal, porque com o próprio orçamento vai ficar difícil. O importante em tudo isso aí, que não obstante, até corroborando com a colocação anterior do Rogério, muitas das vezes as prefeituras lutam com problemas de verbas daqui, que não vem, que vai vir, ou daqui, ou federal, e não chega, e essas coisas todas que a televisão mostra todos os dias aí. Mas, repito, quem se mete a uma posição de governo já sabe disso aí. Isso vai certamente continuar assim, não tem outro jeito. E eu vou enfocar um outro assunto que diz respeito a uma colocação que fez um deputado federal que me chamou muito a atenção esses dias e eu não tinha pensado. Se bem que se sabe disso aí, respeitando as devidas proporções, se houvesse uma lava-jato nos municípios, nas cidades todas do Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, e não seria diferente em Pelotas, certamente a corrupção, os desmandos, os vícios dentro de secretarias, dentro de poderes que têm a decisão, usam aquela máxima, dificultar para facilitar. Quando eu digo facilitar, entra a corrupção, entra o dinheiro. Nesse sentido, o que diz Rogério? Não, isso é possível que haja. Não tem como se negar que não haja corrupção na administração pública, municipal, estadual, federal e tal. Mas hoje estamos muito focados nessa Operação Lava Jato em nível federal. Mas que já se mostrou, já se viu que tem no nível estadual, e o maior expoente disso é o Estado do Rio de Janeiro, com o governador preso, né, e sentenciado. Nós temos isso em Minas Gerais, com o governador processado. Isso não chegou no Rio Grande do Sul em termos de governança, em termos de governador. Mas nós temos políticos nossos, parlamentares em nível federal, que estão sendo processados no Supremo. Por desvio, por corrupção, por propina, enfim. Se você chegar em qualquer município, sempre vai... Isso aí é uma questão... se eu disser cultural, eu vou estar ofendendo a palavra cultura. Mas, de certa forma, ela está incorporada aos costumes brasileiros desde o Brasil Colônia. Quando o Brasil Colônia, quando os portugueses vieram aqui, começou essa história de me dá um, que eu te dou dois, e me troca e deixa 10%, e hoje a comissão é 30%, e assim foi, porque não foi combatido na época. E é aquela história do pepino, não combate quando é pequeno, o pepino vai crescendo. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, e cabe a quem isso aí? Não cabe ao judiciário fiscalizar, porque o judiciário é um poder que age quando provocado. Sim. Ele não age por iniciativa própria. Raramente o juiz toma uma decisão de ofício. Isso está previsto na lei ainda. Quem tem que investigar, quem tem que fazer a persecução criminal, quem tem que verificar começa no povo, que tem que fazer a representação, dar notícia crime ao Ministério Público, à Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária que investiga. Enfim, esses são os mecanismos. Nós temos mecanismos para averiguar, para investigar e para fazer a devida persecução penal. Basta que se queira e basta que se saiba disso. Se ninguém quiser levar adiante, fica complicado. Eu, na verdade, Rogério, espero que, e já vou entrar nesse assunto, será o último de Pelotas, depois vamos passar a pauta para o assunto nacional, porque nós não podemos deixar de aproveitar a sua presença aqui e não falarmos de coisas que dizem respeito ao todo, ao Brasil todo, e principalmente o centro do país, Brasília propriamente dito, aonde fervilha a política brasileira. Bem, eu esperava e desejava que nas próximas eleições que se avizinham aí, desse uma reviravolta
no que diz respeito a pessoas da política aqui em Pelotas. Nós estamos cansados, se bem que na eleição passada até que deu um pouco de mudança na Câmara de Vereadores, mas eu gostaria que fosse mais, né? E que entrasse alguém no Executivo que saísse dessa mesmice de piolhos, eu chamo piolhos de políticos, que são sempre os mesmos, e vão para lá, e vem para cá, e sai de uma secretaria, e vão para outra, e entra governo, e sai governo, e eles estão lá, e barará, como isso aí fosse uma profissão. Pode ser, diz que o partido do Bolsonaro, eu não sei se vai ter um público aceitável até as eleições, vem com um candidato aí diferenciado, segundo fontes que recebi. E está aí as próximas eleições. O que você pode dizer aos nossos telespectadores dentro dessa linha de raciocínio? Isso é um exercício de futurologia, não é? Futurologia. Porque o Diário da Manhã, vamos dizer o nome dos bois, digamos assim, tem, pelo Hélio Freytag Júnior, o Helinho tem lançado alguns nomes no ar, como prefeituráveis. Por exemplo? Tem lançado alguns nomes diversos aí, parte do empresariado e tal. Mas são vários. São vários. A própria prefeita, num outro mandato, sei lá, enfim. Mas tem vários nomes, até do empresariado aí, sendo cotados que virão. Mas isso, às vezes, é mera especulação. Não tem nada certo. Nem no PT, que é um partido que dizem que é um partido avançado. Não é, é um partido tradicional. Se vier, não vai fugir daqueles nomes que a gente já conhece. Não vai aparecer nenhum santo novo aí. O que pode aparecer é na área do empresariado. Algum empresário se lançar a esta empreitada, que não é fácil. Porque o sujeito deixar do seu negócio, que mal ou bem é ele que manda, para ir para uma prefeitura onde ele não manda, porque ele tem que obedecer a ditames partidários, ele tem que obedecer ditames de alianças, enfim, ele larga algo que é, até certo ponto, justo e certo, por uma coisa que é duvidosa. A não ser que ele seja realmente um homem ou uma mulher imbuído do espírito público, que é muito necessário nessas horas. Quanto ao aspecto legislativo das eleições, eu tenho para mim um ponto crucial. Eu sou contra a reeleição. Eu admito a reeleição por uma única vez, tanto como no vereança como na prefeitura. E, em segundo aspecto, acho que a Câmara Municipal tem que ter o seu número de vereadores diminuído. Perfeito. 21 vereadores é muita coisa. É muita coisa. Quanto? Não sei, mas tem que ser menos. Tem que ser menos deputado estadual, tem que haver menos deputado federal, tem que haver menos senadores. Nós temos que diminuir isso aí, porque isso tudo, além de ser muito caro, muito dispendioso para a população, porque a população é que paga essa conta. Além de tudo isso, o custo disso aí é muito alto e o resultado é duvidoso. Sempre foi. Então, o custo-benefício é muito alto. Sempre foi. Sabe-se aí que, até por linha direta, eu tenho conhecimento disso, por atuações de trabalhos que eu tenho em outra área, que muitas das vezes a própria Justiça, Tribunal de Contas, sabem direitinho lá dentro quem trabalha para quem, a favor de quem, obviamente, em troca de alguma coisa. Isso aí, fizemos um trabalho no nosso escritório relacionado a aspectos dirigidos pelo Executivo e Legislativo aí, e apareceu bem claramente tudo o que estou me referindo. É lógico, existe em todo lado, existe, mas também existem cidades pequenas e com menos população que Pelotas, e com menos recursos, e com menos uma série de coisas que são um verdadeiro brinco. Chapecó, tudo asfaltadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Não é que, por exemplo, que a economia seja mais forte do que Pelotas. Nós temos aí, por exemplo, as nossas universidades que trazem muita gente de fora. Nós temos ainda alguma coisa de um comércio razoavelmente forte que é sustentado pela Zona Sul, 25 municípios, 24. E temos outros segmentos que
trazem recursos para Pelotas. É uma pena que nunca ninguém quis explorar o turismo em Pelotas, como fez Gramado, onde fez uma parceria com o empresariado, e vejam o que é Gramado hoje, depois que o empresariado se uniu ao Poder Executivo e transformou num turismo internacional. O programa vai continuar. As crianças especiais, assim como as aves, são diferentes em seus voos. Todas, no entanto, são iguais em seu direito de voar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Amigos clientes, o Rei do Celular abriu uma nova loja com instalações modernas para melhor lhe atender. Uma loja conceituada em serviços de telefonia móvel e ainda continua sempre com as tradicionais promoções de celulares e acessórios. Lá você encontra carregadores, fones de ouvido, pendrives, películas de vidros e tudo mais que você pensar em celular, até mesmo capas para todo e qualquer celular. Rei do Celular, Rua 15 de Novembro, 628, telefone 3307-0157. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Rogério Teixeira Brodbeck, ele que está brilhantando o nosso programa e
certamente estará em outras audições, porque é uma pessoa que tem sua posição como cidadão, que mora em Pelotas, deveria até já ser cidadão pelotense pelo trabalho que ele prestou em Pelotas como coronel, como militar. Tem família que nasceu aqui em Pelotas, é avô aqui em Pelotas. Mas eu gosto mesmo do aspecto também de um militar da Gema. Eu gosto de militar da Gema. É também um advogado brilhante e é um colega nosso jornalista. Rogério, me diga o seguinte, essa andança toda que a mídia televisada, principalmente a mídia televisada e jornais também, trazem dia a dia, momento a momento, no que diz respeito a esse imbróglio de causas que começaram a aparecer. Lógico que o PT foi corrupto, quem quiser dizer que não, vai contramão ou é totalmente fora do sentido. Você sabe o porquê? Um dia, no mundo inteiro, as universidades sempre treinavam, ensinavam e objetivavam os alunos ao socialismo, embora isso tenha diminuído bastante no mundo e também no Brasil. Mas muitas das pessoas até acham como uma pessoa intelectualizada desmente que o presidente Lula não mexeu em nada. Até fizeram uma música, uma paródia. O brasileiro é muito imaginativo. E o sítio de não sei de onde, o Lula ganhou. E não sei o que, o Lula ganhou. E isso aqui, o Lula ganhou. Então, não tem como o PT não estar escrachado, desmoralizado pelo seu maior líder. E, consequentemente, isso respalda no Estado e respalda Pelotas. Você observa que esse pessoal do PT aqui de Pelotas está tudo quietinho. Parece aqueles jacaré que estão no meio das ervas que nascem sobre a água, me falta o nome no momento, ali quietinho, olhando o que vai acontecer. Ninguém fala mais nada em PT aqui, a turma está quieta. Bom, isso não desgastou um pouco o Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, aonde tem acontecido verdadeiras aberrações? Vou lhe dizer uma, por exemplo, o ministro decano, que eu me lembro, mais antiga, ele conseguiu, eu não sou advogado, você é, se eu disser alguma coisa errada aqui, eu peço que você me corrija. O decano, ele conseguiu, naquele caso Dilma, para se eleger, ele partiu uma lei que está na Constituição, ele dividiu, pegou uma faca, como se partisse uma maçã e partiu. Ela teria o impeachment, teria todos os gravantes que a lei arregimenta, porém seus direitos políticos não foram cassados. Como é que a gente vai acreditar num Supremo Tribunal desse? Comecei por lá, mas na verdade eu quero saber das coisas também atuais, Rogério. Isso é uma miscelânea, é uma sucessão de episódios que vai desgastando o Judiciário. E quando se desgasta o poder maior do Judiciário, que é o Supremo Tribunal, as questões podem respingar nas instâncias inferiores, nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais federais, no próprio Superior Tribunal de Justiça. Porque há uma diferença. O STF, ele é composto por 11 ministros, os quais não necessariamente precisam ser juízes. Eu sei disso. E são todos eles indicados entre brasileiros com notório saber jurídico. Pode até advogado, senão. Que é subjetivo. Pode advogado. Sim, pode qualquer um. Que é até subjetivo. Ele tem que ter notório saber jurídico. Não precisa ser advogado. Ah, interessante. Tal qual a Suprema Corte nos Estados Unidos, da qual ninguém fala. Também é indicação lá. São 9 ministros lá. Aqui são 11. Lá também é indicação. Lá também são sabatinados pelo Senado. A questão é que o Senado, às vezes, não cumpre o seu papel. Eu não vou falar individualmente em A, B ou C, mas o Supremo tem se notabilizado por algumas decisões que causam polêmicas e que são, para se dizer, o mínimo.
estranhas. Para se dizer o menos, são decisões estranhas. Esta questão última desta semana, a respeito da transferência do Lula de Curitiba para São Paulo, decidida pela juíza de execuções criminais de Curitiba, numa vara federal, que a pedido da Polícia Federal decidiu pela transferência do réu, aliás, do condenado Lula para São Paulo. O que foi objeto de recurso foi decidido imediatamente pelo Supremo. Uma rapidez fantástica. E a nosso juízo, e a juízo de muita gente, não a meu, porque o que eu penso como advogado é irrelevante, mas o que pensam juristas de alta estirpe, inclusive o ministro Marco Aurélio Mello, que foi o voto divergente, foi 10-1, dizendo que houve supressão de instância. O que significa isso? Significa que pularam instâncias. Se a decisão é de um juiz singular, o recurso tem que ser para o Tribunal imediatamente superior, no caso do TRF, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Passou-se por cima do TRF, passou-se por cima do STJ, se foi ao Supremo, que em 24 horas decidiu. Inédito. 24 horas. Quantos mil processos estão na gaveta ou estão empilhados aguardando decisão no Supremo? E se decidiu em 24 horas que Lula não era para ter ido para São Paulo, no que a defesa, a meu juízo, errou. Que em São Paulo ele estaria mais perto do regime semiaberto do que em Curitiba. Sim, até porque ia para a Justiça Comum, né? E o Justiça Comum é que decidiu que ele iria lá para aquele presídio. Ele ficava regido por aí, pela Justiça Comum. Sim, aí com o Juizado de Execuções Criminais do Estado de São Paulo. Bom, então essa é uma decisão que o Supremo não precisava ter tomado. Não precisava ter se desgastado. Não, o Tribunal Regional Federal que decida. Isso não é a competência nossa, pelo menos por enquanto. Não, mas resolveu decidir por quê? Que interesse houve por trás dessa decisão majoritária? Não se sabe. E isso, depois o presidente do Supremo agora mandou não investigar aquele jornalista estrangeiro desse site que está revelando conversas supostamente ilegais, porque obtidas de forma ilegal, o Glenn Greenwald. O ministro Moraes disse que não pode investigar. Ele está livre, leve e solto para poder ele investigar o ministro Moro, os procuradores Deltan e outros tantos, e ele não pode ser objeto de nenhum tipo de pressão, de investigação. Ora, isso também é uma decisão que salta aos olhos como estranha, para dizer o menos. E como essas outras tantas. Essa do ministro, do presidente do Supremo, que estava em recesso ao analisar uma questão sobre o filho do presidente, não pode investigar, remeteu ao pleno, que vai se reunir só em novembro, e até lá fica assim mesmo. Então, são decisões que parece que querem causar polêmica. A impressão que passa é essa: não vou decidir desta forma, vai fugir da rotina e o negócio é causar polêmica e ir para a manchete. E há também já no ar aí, por parte de algumas congregações e até de iniciativa pessoal, pedindo o impeachment do Gilmar Mendes por coisas que também... Eu falei Moraes, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Que pedindo o impeachment porque ele vem com uma trajetória também muito bonita na sua biografia no que diz respeito a se complementar de verbas públicas para isso, para aquilo outro. Eu penso assim, né? Esse jornalista que acolheu através, cometendo um crime, informações do ministro junto com os juízes da Lava Jato, isso aí é algo extremamente, eu não sou advogado, extremamente irregular, que está sendo levado em conta lá dentro do Senado para que não haja julgamento disso ou daquilo, que possa ser postergado alguma coisa em favor. Bom, na verdade, todo mundo sabe, a imprensa fala aí abertamente me parece que são 11, né? 11 os componentes do Supremo Tribunal Federal. Me parece que 8 ou 9, são indicações do PT. Infelizmente, isso é o sistema
político, isso aí é as nossas leis que estão em vigor, vão pelas leis e acabam se protegendo, e quem, no fim, acaba levando a pior é o povo, porque fica no descrédito, até, por exemplo, de um judiciário nosso aqui de Pelotas, que não tem nada a ver com isso. O que é que os nossos juízes, promotores têm a ver com isso? Nada. Quer dizer, mas vai assim, pô, será que lá não é igual? Não, não é igual, porque as pessoas são diferentes. Ninguém vai pensar igual, até o ser humano é diferente. E isso tudo, você acha que traz um reflexo muito negativo para o Brasil lá fora, Rogério? Pode repercutir de forma negativa no exterior, certamente que pode. Tem sido até manchete de jornal isso, algumas dessas decisões. Bom, quanto à imprensa, sabe-se que a Rede Globo, quando foram retiradas pelo Bolsonaro, que até era uma promessa de campanha, as verbas institucionais porque o faturamento da Globo, segundo fontes, 60% era em cima de verbas institucionais, propagandas do governo. E ele retirou essa verba, todos os outros órgãos de imprensa aí que não são muito Globo, vem dizendo que a Globo vem afundando. E agora, mais recentemente, para finalizar, Rogério, também o Bolsonaro tirou, o que afeta, infelizmente, o nosso município, com os nossos jornais aí que precisam tanto de dinheiro, né? As verbas de publicação de editais em jornais, pode ser publicado no site da empresa ou até mesmo nas redes sociais. Ele, aos pouquinhos, o Bolsonaro vem puxando o cadastro dessa turma toda, né? Quanto à supressão de verbas publicitárias governamentais para as emissoras de televisão e de rádio, de jornal, enfim, de toda a imprensa, de uma forma geral, eu acho que o governo está certo se ele fizer isso de uma forma equânime. Porque se ele tirar só da Globo, ele vai mostrar represália, ele vai mostrar revanchismo. E um presidente da República não pode fazer isso. Porque ele tem que agir por um dos princípios da administração pública, que é a impessoalidade. Se ele tirou da Globo, muito bem, mas que tire das demais também. Que faça uma distribuição mais equânime. O que havia era uma distribuição desproporcional. Exatamente, a Globo levava... Embora a Globo tenha e tivesse, tem até hoje uma audiência maior do que as demais, acontece que ela levava muito maior parte do bolo, desproporcional a essa audiência. Então tem que tirar da Bandeirantes, tem que tirar do SBT, tem que tirar da Record, enfim, tem que tirar de todas as demais, das mesmas proporções. Quanto a essa revogação da obrigatoriedade das empresas publicarem balanços nos jornais, eu acho correto. Porque as empresas que publicam jornais, porque a lei diz publicar num jornal de grande circulação ou local e no Diário Oficial. Por que nos dois? Quem é que lê balanço? É verdade. Quem é que lê balanço hoje? Às vezes nós temos balanços que ocupam 3, 4 páginas de jornais standard, que nem a coisa que nem sei se ainda existe ainda, porque hoje só existe o tabloide. 3, 4 páginas que chega a valores de 800, 900 mil reais. Não aqui, claro que aqui não, aqui muito menos do que isso, mas estou falando proporcional, não estou me atendo a Diário Popular e da Manhã, estou me atendo ao geral. Por que você tem que publicar um balanço no jornal de grande circulação se ninguém lê isso aí? E quando eu digo ninguém, é uma minoria da população que vai lá e lê, porque a minoria da população é que entende de balanço. Porque se eu ler balanço de uma determinada empresa e ler a arte da guerra do Sun Tzu em japonês, para mim é a mesma coisa. É verdade. Porque não entendo nada. Então quem tem que entender vai no Diário Oficial e lê. Pronto. Que o presidente diz que não vai cobrar por isso, também tem as minhas reservas, porque até agora era cobrado, bem menos que no jornal comercial, mas era cobrado e o Diário Oficial tem que subsistir. Vejam, para concluir, que isso tudo que nós estamos falando arcava para, não o poder público, para os contribuintes, 6 bilhões de reais. Rogério, quero agradecer a sua presença, a primeira de muitas, muita paz, muita saúde e que Deus ilumine sempre a você, a sua família, a sua bonita família. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa pela primeira vez, faço questão de voltar em próximas, fico honrado pelo convite e te desejo sucesso. Obrigado. Deus
é o nosso caminho. Deus é a nossa vida. Deus é o dono da nossa vida. Deus é luz. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá!